Lá recentemente, uma mensagem bem direta do presidente do Brasil, o Lula, para o ex-presidente americano Donald Trump. E o meio, olha só, foi um artigo no The New York Times. A gente tem aqui alguns excertos que comentam esse artigo, né? E todo o contexto em volta dele. Sim, oi. E essa escolha do New York Times, né? Já começa interessante por aí. Não é exatamente digamos, o canal diplomático padrão para uma conversa assim tão direta entre líderes, ou ex-líderes, né? Desse nível. Isso já sinaliza alguma coisa sobre a intenção, o alcance que se buscava. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desemaranhar o que esses relatos nos contam. A gente quer entender a mensagem principal do Lula, sabe? Essa coisa da democracia e da soberania do Brasil serem inegociáveis. E também investigar o porquê disso agora, né? O que motivou essa declaração, incluindo a situação do ex-presidente Bolsonaro, reações que teriam vindo de Washington e, claro, olhar para as respostas que o Lula deu ali no artigo. Vamos nos ater ao que o material que a gente tem aqui diz, tá? Perfeito. O foco é esse mesmo. Decifrar o conteúdo, o significado dessa troca de mensagens, assim, específica. Tudo com base no que está documentado nesses trechos que a gente vai analisar, sem ficar especulando muito por fora. Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar a puxar o fio dessa meada, dessa comunicação que cruzou fronteiras aí pelas páginas de um jornal. O fato central é esse. Lula publica no NIT. E o recado, pelo menos uma parte importante dele, é para o Trump. E a mensagem central, pelo que os relatos indicam, é de uma clareza. Quase que... cortante, né? A afirmação de que, olha, democracia e soberania do Brasil não se negociam. É um princípio fundamental sendo colocado ali na mesa. Ou melhor, fora dela. Sim, total. E o material que a gente viu destaca uma frase que resume isso muito bem. O Lula teria escrito algo como: Presidente Trump, a gente continua disposto a dialogar sobre qualquer coisa que seja boa para os dois países. Mas, democracia e soberania do Brasil não entram nessa negociação. Parece uma linha bem clara no chão, né? Linha que tenta, talvez, equilibrar duas coisas, né? De um lado, uma firmeza, assim, absoluta sobre esses princípios internos essenciais para o país, e do outro, uma porta aberta, pelo menos declarada, para o diálogo mais pragmático, né? Em outras áreas que interessem aos dois. Essa dualidade é até comum na diplomacia, mas a forma direta e o palco escolhido, o NIT, dão um peso diferente aqui, eu acho. Faz sentido, essa leitura da dualidade. Mas por que essa mensagem agora, especificamente? O material que a gente tem liga o timing disso, da publicação, a um contexto bem particular. Os relatos falam que o artigo veio depois de um aumento do tom, assim, uma intensificação do discurso vindo de Washington. E essa intensificação, segundo esses mesmos relatos, né, estaria ligada a um evento interno do Brasil, mas de grande repercussão, que foi a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A condenação que os textos mencionam foi por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Uma coisa séria. Essa conexão é chave para a gente entender a dinâmica toda, né? Quer dizer, um evento interno, uma decisão da mais alta corte do Brasil sobre uma figura política super conhecida, e isso reverbera lá fora e causa reação especificamente em Washington. A arena internacional. A condenação do Bolsonaro não ficou só aqui dentro, ela virou um ponto de tensão ou pelo menos de debate nas relações com os Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista do que foi dito, né? E isso acaba gerando uma resposta do Brasil que também busca um palco internacional. Vira um ciclo, né? A ação e reação atravessando fronteiras. E essas reações dos Estados Unidos, pelo que está nos excertos, parecem ter sido bem fortes mesmo. Tem relato de que a Casa Branca teria chegado a classificar o julgamento do Bolsonaro como perseguição política. Isso. Nossa, não é uma crítica qualquer. Não, de jeito nenhum. Perseguição política, essa expressão é muito forte no vocabulário diplomático, sabe? Ela basicamente acusa o sistema de justiça do outro país de ser parcial,
de não ser justo, questiona a legitimidade do processo todo. Usar isso tem um peso enorme e, claro, tende a provocar uma resposta do país que foi alvo da crítica. E além dessa reação que teria vindo da Casa Branca, o material também fala de alegações mais específicas, que teriam vindo do próprio Donald Trump. Ele teria falado de uma suposta censura que estaria acontecendo contra empresas de tecnologia no Brasil. Isso adiciona mais uma camada na crítica, né? Traz para discussão um tema que é sensível no mundo todo: liberdade de expressão, regulação de plataforma digital. Ao levantar essa questão da censura, a crítica meio que sai só do caso Bolsonaro e toca em políticas mais gerais do governo atual do Brasil, né? Sempre segundo o que foi reportado, claro. Entendi. Então, o cenário é esse. Condenação do Bolsonaro, reação de Washington falando em perseguição e o Trump falando em censura. Aí, diante disso tudo, o Lula vai lá e usa o artigo no New York Times para responder. E aí que a resposta fica bem direta mesmo, né? Sim, os trechos que a gente tem detalham como o Lula pegou cada um desses pontos. Primeiro, sobre a condenação do Bolsonaro. Ele não só defende a decisão, como diz sentir orgulho da ação da justiça brasileira. É uma validação forte, né, enfática da atuação do STF. Nossa, um endosso muito claro. Não é só aceitar a decisão, é afirmar que ela foi positiva. E aí, na mesma linha, ele rebate de frente a ideia de que foi perseguição política. E essa refutação é central. Ao negar essa narrativa de perseguição, o Lula está defendendo a integridade, a autonomia do judiciário brasileiro para a comunidade internacional. É uma defesa institucional importante, feita pelo chefe do executivo. E sobre a acusação do Trump da tal censura às empresas de tecnologia, como é que o Lula responde a isso no artigo 2º material? A resposta é igualmente direta. Ele classifica essas alegações como infundadas. Basicamente diz que não tem base na realidade. Chamar uma alegação de um ex-presidente americano de infundada num jornal americano de peso é uma resposta bem assertiva, né? Com certeza. Mostra que ele não estava muito para meias palavras nesse ponto, né? Agora, tentando olhar para a estratégia por trás disso tudo. A escolha do New York Times, o tom da mensagem. O que a gente pode inferir? Olha, se a gente conectar isso com o quadro mais geral da diplomacia, da comunicação política, algumas coisas chamam a atenção. Publicar no NYT, como a gente já falou, dá uma visibilidade enorme, né? Especialmente lá nos Estados Unidos. Atinge não só o público geral, mas principalmente quem está nos círculos políticos, acadêmicos, na mídia. É um jeito de colocar a visão do Brasil direto ali no debate americano, sabe? Seria, então, uma tentativa de influenciar a percepção lá dentro, talvez passando por cima de filtros, de interpretações que poderiam surgir. Pode ser lido assim, sim. É uma ferramenta do que chamam de diplomacia pública. Em vez de usar só os canais diplomáticos formais, mais reservados, se escolhe um pronunciamento aberto, público, para defender a posição do país. E com isso talvez conseguir apoio ou pelo menos compreensão internacional. É uma afirmação de soberania tipo, o Brasil tem o direito de cuidar de seus assuntos internos, incluindo a justiça, feita num palco global de muito prestígio. Essa afirmação de soberania parece mesmo ser o eixo central, né? A ideia de que, olha, decisões internas, mesmo que sejam polêmicas ou desagradem gente de fora, são problema nosso. Exatamente. E fazer isso no NYT amplifica a mensagem. Não é só uma nota diplomática que fica circulando entre governos. É uma declaração para todo mundo ver. Ao mesmo tempo, ele mantém aquela dualidade que a gente comentou. A firmeza nos princípios, democracia, soberania, legitimidade da justiça, não impede, segundo o próprio texto, o diálogo sobre qualquer tema que traga ganhos para ambas as nações. E isso sinaliza que, a relação bilateral não está rompida, mas tem limites claros aqui. Interessante essa combinação. Firmeza e abertura. É tipo dizer, respeitem nossos princípios básicos e aí a gente conversa sobre o resto. Basicamente, sim, delimita o campo do que é negociável. Certos assuntos estão fora da mesa, como ele diz explicitamente. Outros, que a gente pode imaginar que sejam ligados a comércio, meio ambiente,
cooperação em tecnologia, enfim. Esses continuam abertos ao diálogo. Isso levanta uma questão interessante sobre as ferramentas de comunicação na política hoje em dia, né? A escolha de um artigo de opinião, em vez de, sei lá, uma coletiva de imprensa ou uma nota oficial do Itamaraty, isso tem suas próprias implicações. Que tipo de implicações você vê aí? Bem, um artigo de opinião permite um controle maior da narrativa, né? Você apresenta o argumento de forma estruturada, com assinatura pessoal do presidente, alcança um público diferente, talvez mais amplo do que os canais diplomáticos tradicionais alcançariam. Por outro lado, também deixa a posição mais exposta à crítica, ao escrutínio público imediato, é uma aposta na força do seu argumento e na capacidade de convencer pela exposição direta. Pode ser visto como um movimento mais assertivo, talvez até um pouco mais confrontador, dependendo de como for recebido lá fora. Uma espécie de diplomacia mais midiática, talvez, usando a arena da opinião pública internacional como um espaço para se afirmar politicamente. Pode ser caracterizado assim, sim. É o uso estratégico da mídia internacional para projetar uma imagem, defender interesses nacionais e responder a críticas externas. Não que isso substitua a diplomacia tradicional, claro, mas complementa, especialmente no mundo onde a informação voa, né? E a percepção pública tem um peso político enorme. A escolha do veículo, o NYT, o tom usado, o momento, tudo isso parece parte de uma estratégia de comunicação bem pensada, pelo menos com base no que os excertos nos deixam entender. Fica claro que não foi uma comunicação feita de improviso, né? Cada elemento ali parece ter sido pesado. Os relatos sugerem isso sim. A mensagem parece ter sido calibrada, sabe? Para falar tanto com o destinatário principal, o Trump, quanto com o governo atual dos Estados Unidos, com a classe política americana em geral e até com a comunidade internacional mais ampla. É uma peça de sinalização diplomática complexa, na verdade. Então, resumindo um pouco a nossa análise aqui, baseada no material que a gente discutiu, a gente tem essa mensagem direta, assertiva do Lula para o Trump, pelo New York Times. O recado central: democracia e soberania do Brasil são intocáveis. E a gente identificou o contexto por trás disso, né? A condenação do Bolsonaro por tentativa de golpe, as críticas de Washington falando em perseguição política e as alegações do Trump sobre censura. Exato. E vimos as respostas bem específicas do Lula, expressando orgulho na decisão do STF, rebatendo a história da perseguição e chamando as alegações de censura de infundadas. E analisamos também a estratégia por trás. O uso calculado de um grande jornal internacional para afirmar a soberania, aquela mistura de firmeza nos princípios com abertura para o diálogo em outras áreas e a escolha por uma comunicação pública de alto impacto em vez de algo mais discreto. Para quem nos ouve acompanhar essa troca de mensagens da forma como foi relatada, dá uma ideia, né, de como o Brasil, com o governo atual, parece estar buscando se posicionar em questões internacionais delicadas. Ajuda a entender um pouco essas tensões que sempre existem entre defender a soberania nacional e lidar com o escrutínio, com as críticas internacionais, ainda mais vindo de uma potência como os Estados Unidos. Mostra como decisões internas podem escalar rápido para o palco diplomático. É um bom estudo de caso atual, né, dessa interação complexa entre política doméstica, o direito e as relações exteriores. E demonstra como a comunicação pública virou um instrumento-chave para gerenciar essas interações. Os líderes usando plataformas globais para tentar moldar narrativas e defender as posições dos seus países. Perfeito. E para a gente fechar nossa conversa, vamos deixar aqui uma questão para reflexão. Uma questão que sai direto do que a gente discutiu, bem amarrada no material que a gente analisou hoje. Considerando esse cenário que a gente viu, né? Onde se usa uma plataforma pública e internacional para afirmar princípios nacionais como inegociáveis, mas, ao mesmo tempo, se mantém a porta aberta para o diálogo em outras frentes. Que reflexões isso traz sobre a escolha dos canais de comunicação na diplomacia de hoje? Até que ponto essa opção por um pronunciamento público
num grande jornal estrangeiro, em vez dos canais diplomáticos mais tradicionais, pode mudar a dinâmica das relações entre os países e a percepção internacional sobre a soberania de uma nação? Fica aí a pergunta.